Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Este programa passa aqui na televisão de Imperatriz, no Maranhão. Nós já temos 14 anos com esse programa. É um programa que fala somente sobre a EBD, as lições da Escola Bíblica Dominical. Você desejando nos convidar, entre em contato conosco, o fone está aí, 99991520454 e nosso e-mail henriquelhas@hotmail.com, henriquelhas@hotmail.com. Então nos convide, nós estaremos aí com você na sua igreja. Vamos então à nossa lição de hoje. Nós estaremos estudando hoje a lição de número 13, a última lição do nosso trimestre. Nós temos visto aí durante esse trimestre, nas revistas da CPAD, o tema, o caráter do cristão, moldado pela palavra de Deus e provado como ouro. Nós temos aí como comentarista da CPAD deste trimestre, o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Hoje estaremos estudando então a lição número 13, que tem como título Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. Jesus é a perfeição do caráter. Nós estivemos estudando aí durante esse trimestre várias pessoas, vários personagens bíblicos, e de cada um nós destacamos uma personalidade, um caráter, uma característica desse caráter importante dessas pessoas. Nós vimos que o caráter se desenvolve a partir do momento que a criança é formada. Então ela vai escutando as pessoas, vai vendo as pessoas, ela vai, no ambiente que ela vive, absorvendo para a sua personalidade, para o seu caráter, características que vão aparecer durante a sua vida depois. Então, principalmente nos primeiros 3 anos de vida, a pessoa já desenvolve ali o seu caráter e, muito provavelmente, depois do restante da sua vida, esse caráter vai se refletir durante a sua vida. Então se torna muito importante esses primeiros anos de vida e com quem esta criança está aprendendo, o que ela está vendo, o que ela está aí absorvendo do meio em que ela vive. Então o caráter dessa criança vai sendo desenvolvido. Agora, quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, então nós nascemos de novo. Olha só, se nós nascemos de novo, nos tornamos criança de novo, então agora, nesse novo nascimento, nós vamos desenvolver um caráter. E o caráter é o quê? Cristão, porque nós estamos seguindo a Cristo, olhando para Cristo. Então nós vamos aprender de Jesus Cristo. Mas, se nos primeiros dias de cristão, nós não formos ler a Bíblia, não vamos orar, então nós não vamos aprender muito do caráter de Jesus Cristo. E também corremos o risco, de, por falta de discipulado, a gente não desenvolver um bom caráter como deveríamos ter desenvolvido se tivéssemos sido discipulados. Então veja aí a importância do discipulado. Desenvolver o caráter cristão nos novos convertidos. Então vamos ver que durante o trimestre nós pegamos aí vários personagens bíblicos e vimos aí o que se destacou no caráter de cada um. Agora Jesus tem tudo isso e muito mais. Ele é a perfeição. Por isso que nós temos que olhar sempre para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Jesus disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele é a perfeição. Então vamos ver. Nós vimos aí na lição número 2, o Abel, exemplo de caráter que agrada a Deus, devido à sua adoração a Deus, devido a oferecer o sacrifício perfeito a Deus. Depois nós vimos Melquisedeque, o rei de justiça, falando do sacerdócio perfeito. Falamos de Isaac, um caráter pacífico.
Falamos de Jacó, um exemplo de caráter restaurado. Falamos de Jonatas, um exemplo de lealdade. Falamos de Ruth, uma mulher digna de confiança. Falamos de Abigail, um caráter conciliador. Falamos de Uda, a mulher que estava no lugar certo. Falamos de Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Falamos de Maria, mãe de Jesus, uma serva humilde. Falamos de José, o pai terreno de Jesus, um homem de caráter, um justo. E agora estamos falando então de Jesus Cristo, o modelo supremo de caráter. E nesta última lição, então, vamos falar de Jesus Cristo, aí o modelo supremo do verdadeiro, do inteiro, do completo caráter, do perfeito caráter. Jesus Cristo. Vamos ver o texto áureo que está no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz: E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então aí se encontra a perfeição de Jesus Cristo. Vamos ver na verdade prática que diz o seguinte: como homem, Jesus encarnou e demonstrou ter um caráter perfeito, suportando as fraquezas humanas, sem dar lugar ao pecado. Então a Bíblia diz para nós que em tudo Jesus foi tentado, mas sem pecado. Ele não pecou. Foi tentado como nós somos tentados de todas as maneiras possíveis. Mas ele nunca pecou. Ele não nasceu com aquela semente vinda de Adão, como todos os homens. E Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Então a semente do homem não estava nele. E assim ele foi capaz de viver no meio de nós, na terra, como homem, como nós, mas nunca pecou. Olha, Tiago diz que quando nós pecamos é porque nós atendemos ao que? A um desejo que nós temos de pecar. Então Jesus, ele não desejava, ele não tinha esse tipo de desejo de pecar. Ele mesmo diz: quem me convence do pecado? Então Jesus nunca pecou, embora tenha sido tentado. A leitura bíblica em classe desta lição está em Mateus capítulo 1, versículo 18. Depois vamos ver os versículos de 21 a 23. E depois nós vamos ver o capítulo 3, versículos 16 e 17, que diz o seguinte: Mateus 1, 18. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Versículo 21. E ela dará à luz um filho, e porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel traduzido é Deus conosco. Depois Mateus 3,16 diz: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, na nossa leitura, nós vimos o aparecimento de Jesus, quando ele nasce de Maria, que era virgem. Ele foi concebido pelo Espírito Santo, e Maria era desposada com José, que era descendente do rei Davi. Isso aconteceu no nascimento de Jesus na cidade de Belém, e antes José e Maria viviam em Nazaré. E Mateus registra dizendo que isso é o quê? Um cumprimento da palavra de Deus, falando que exatamente iria acontecer isso. Lá em Miqueias dizia a cidade, que era Belém, e Isaías dizia que era de uma virgem. Então o nascimento de Jesus é exatamente um cumprimento das profecias, e é um cumprimento do plano que Deus tinha desde lá do início da humanidade, quando o homem pecou. E Deus disse que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Depois fala aqui do batismo de Jesus nas águas. Então vai falar o quê? Do início do ministério de Jesus.
A partir daí, Jesus começa o seu ministério, e o ministério de milagres, porque no dia do batismo de Jesus nas águas, o Espírito Santo vem sobre Jesus. Ali está a Trindade, né? Desce o Espírito Santo em forma corpórea sobre Jesus. Então Jesus é batizado no Espírito Santo naquela hora. E uma voz do céu disse: esse é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Então o Pai está falando: meu filho. E dentro da água ali, se batizando, está Jesus Cristo. Então aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Lá em 1 de João diz que 3 são os que concordam, né, em uma unidade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mostrando para nós a triunidade de Deus, ou a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Uma trindade, uma triunidade. E os 3, como diz aí em 1 de João, os 3 concordam num. Então tudo que o Pai deseja, tudo que o Filho deseja, tudo que o Espírito Santo deseja, tudo é a mesma coisa. Eles nunca vão querer coisas diferentes, desejarem coisas diferentes, ou fazerem coisas diferentes. Sempre é um mesmo pensamento, é sempre uma mesma intenção, porque é o mesmo Deus, um Deus único. Agora, são 3 pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós entendemos, o Pai é aquele que planeja. Quando o homem pecou, Deus Pai planejou a salvação do ser humano. Jesus é o Verbo. O Verbo é aquele que executa, que faz alguma coisa. Então Jesus veio executar a nossa salvação. Era preciso fazer o quê? Era preciso de um homem que nunca pecou, que ele tornasse sobre ele o pecado de todos, pecado, doença, enfermidade, maldições, pegasse tudo sobre ele e morresse no lugar desses homens e fosse para o lugar que eles deveriam ir, para o inferno. Então Deus olhou de cima, não havia um justo sequer. Então Deus mesmo veio, Deus mesmo se tabernacularizou, Deus mesmo se fez homem. Então nasceu aqui na terra como homem para poder executar essa salvação. Então Jesus veio fazer isso. E o Espírito Santo é aquele que revela isso ao homem, convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e revela essa salvação executada por Jesus, planejada por Deus Pai. Para Jesus nascer aqui na terra, então ele tinha que entrar pela porta, como está em João 10. Quem entra pela porta no curral das ovelhas é o bom pastor. Que porta? Porta do nascimento físico, nascer através de uma mulher. Então Jesus nasce de Maria. Essa é a entrada do Filho de Deus na terra como homem. Para ele ser homem, tinha que nascer de uma mulher. E é assim que ele entrou. Já em João diz, em João 10 diz o quê? Que aquele que entrou por outra parte é ladrão salteador. Então Satanás foi expulso do céu, caiu na terra, mas ele não nasceu aqui como filho de uma mulher. Então ele é ladrão salteador, ele matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: aquele que entra pela porta, que nasce de uma mulher, olha aí, então os dois vieram do céu. Jesus, Satanás. Jesus nasce de uma mulher, ele é o bom pastor, veio para dar vida, vida e abundância. Satanás entrou por outra parte, não nasceu de mulher. Ele veio matar, roubar e destruir. Vamos ver aí as partes e os tópicos da lição. Diz assim a primeira parte: Jesus de Nazaré, o Filho do Homem. Tópico 1, sua origem humana. Tópico 2, sua entrada no mundo. Tópico 3, seu desenvolvimento humano e espiritual. Na parte 2 nós temos aí seu ministério e caráter supremo. Tópico 1, o caráter exemplar de Jesus. Tópico 2, na prática ele demonstrou seu imenso amor pelos pecadores. Tópico 3, seu caráter é referência para a igreja. Na parte 3 nós temos a morte, ressurreição e volta de Jesus. Tópico 1, a morte de Cristo, exemplo supremo de amor. Tópico 2, a ressurreição de Jesus e a sua vinda em glória.